tudo bem? Este é o Questões de Enfermagem. Eu sou Rafael Vale, enfermeiro e estudante para concurso. O tema da videoaula de hoje é sobre essas duas importantes leis do SUS. E quem acompanhar esse vídeo até o fim vai ter acesso a uma importante dica sobre pegadinhas que algumas bancas fazem e que, se a gente não estiver atento, a gente vai errar na hora da prova. Então eu fiz esse vídeo para passar a dica e nunca mais errar na hora da prova. Quando você vê a questão, você vai sentir segurança porque você já sabe, você já viu. Então vamos lá. Essa questão caiu na prova para enfermeiro na prefeitura de Uberlândia, Minas Gerais. A banca organizadora era Consulplan no ano de 2012. E a questão 13 traz o seguinte: os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão, conforme o artigo 2 da Lei 81/42, alocados como, exceto... Então, letra A. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional. Investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Então, qual dessas aqui é a errada, que é o que a questão está querendo saber, né? Então, vamos ver na letra da lei, no artigo 2, o que a lei traz. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então essa aqui está certa, nós vimos que tem lá. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Opa, o erro está aqui, ó. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder. Lá na prova, a questão aqui na letra C trouxe isso aqui, ó. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo. Não, se é lei, é de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional. Então já temos aí o gabarito da questão, é a letra C. Mas vamos continuar. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, também tem lá na prova. Cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal, também está correto. E investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar. Então, o gabarito foi bem simples aí de resolver. É investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo, não Executivo. É só lembrar que lei orçamentária está relacionada ao Legislativo aprovado pelo Congresso Nacional. Correto? Bom, e a dica sobre as pegadinhas que as bancas trazem, a Consulplan gosta muito disso, é trocar uma pequena palavra, ó. Eles pegam, tira o Poder Legislativo e acrescenta o Poder Executivo, que é muito semelhante. E se a gente não estiver atento, não é só decorar, é entender em que momento da lei você vai lembrar do Poder Legislativo e em que outro momento você vai lembrar do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo também é contemplado pelas leis do SUS. Na Lei 8080 nós vamos ver já já. Outra pegadinha que pode acontecer aqui é Congresso Nacional, ó. Pegar o Congresso Nacional e colocar aqui Senado Federal. Então a dica que eu preparei para hoje é como a gente criar um raciocínio para lembrar de onde que é aplicado cada termo desse, lembrando da lei. Então eu trouxe aqui o artigo 1 da Lei 81/42 e ele usa novamente aqui a palavra Poder Legislativo e aqui a palavra Poder Executivo. Vamos ver em que contexto. Diz o seguinte: o SUS contará em cada esfera do governo
União, Estado, município, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo com as seguintes instâncias colegiadas, que são essas aqui, ó, Conferência e Conselho. Então, cada esfera do governo vai ter uma instância colegiada sem prejuízo do Poder Legislativo. É só imaginar que a Conferência de Saúde e o Conselho, eles têm autonomia para deliberar sobre os assuntos de seu interesse. E isso está relacionado com o Poder Legislativo, que também delibera. Continuando, a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo, ou extraordinariamente por este, ou pelo Conselho de Saúde. Então, quando você vê lá na prova, Poder Executivo convoca a Conferência de Saúde. E é bom lembrar que ele convoca a conferência, não o conselho. O conselho também pode convocar a conferência. Mas voltando aqui, Poder Executivo convoca a conferência. Poder Legislativo não sofre prejuízo das instâncias colegiadas. Correto? E aí eu trouxe aqui também a Lei 8080, sobre as atribuições comuns aqui no artigo 15. Ele traz o Senado, sobre o Senado Federal, que pode vir a confundir com o Congresso Nacional lá da Lei 8142. Então aqui diz o seguinte: realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal. O Senado Federal autoriza as operações financeiras de interesse para a saúde, na Lei 8080. E o Congresso Nacional faz o quê? O Congresso Nacional aprova os investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo. Então, essas são as possíveis pegadinhas e que as bancas são maldosas e podem fazer. Então eu preparei aqui um resumo. Para na hora da prova eu gosto muito de trabalhar com o esquema aqui de mapa mental. Então eu preparei esse resumo através de mapa mental para ajudar na hora da prova. A imagem você vai ajudar a lembrar desse fluxo aqui. Então o SUS ele possui duas importantes leis. A Lei 8142, que ela trata de dois assuntos. A primeira parte da lei ela fala da participação da comunidade na gestão do SUS. E a segunda parte ela trata da transferência de recursos financeiros entre os governos, do União, Estado e município. E tem a Lei 8080/90, que fala das condições de promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços. Então, as possíveis pegadinhas aqui são as seguintes. Pegar o Senado Federal, que está aqui no artigo 15 da Lei 8080, e jogar aqui, substituir por Congresso Nacional, que está relacionada com a segunda parte da Lei 8142, que é sobre a transferência de recursos financeiros. Então, pode haver essa pegadinha e dizer que o Senado Federal aprova investimento da lei orçamentária. E, na verdade, é o Congresso Nacional que aprova investimento da lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo. Vamos de trás para frente. O Poder Legislativo tem a iniciativa de propor leis orçamentárias que são aprovadas pelo Congresso Nacional, que está relacionado com a Lei 8142, na sua segunda parte, sobre transferências de recursos financeiros. Então, quando falar de Senado Federal, você vai lembrar que da Lei 8080, o Senado Federal ele faz o quê? Ele autoriza operações financeiras que está relacionado aqui com as atribuições comuns de União, Estados e municípios. Então, essa aqui é uma possibilidade de pegadinha na hora da prova. Então, vamos melhorar aqui a visualização. Ó. Então, na hora da prova, você vai lembrar dessa imagem aqui. Ó.
Lei 81/42, segunda parte da Lei sobre os Recursos Financeiros. Congresso Nacional aprova investimento da Lei Orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo. Lei 8080, Senado Federal, autoriza operações financeiras, que são atribuições comuns de União, Estado e Município. Correto? Gravado isso aí para nunca mais errar? Beleza, vamos seguir então. Outra possibilidade de pegadinha está relacionada aqui com a primeira parte da Lei 81/42 sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, que traz aqui no seu artigo 1º sobre as instâncias colegiadas, que são as conferências e os conselhos de saúde. Então pode haver pegadinha aqui, ó, em relação Poder Legislativo e Poder Executivo. O Poder Executivo, ele convoca as conferências de saúde a cada 4 anos. Então essa é a relação do Poder Executivo com as instâncias colegiadas. O Poder Executivo convoca as conferências. O Conselho também pode convocar as conferências a cada 4 anos. Já o Poder Legislativo, ele está relacionado também com as instâncias colegiadas, porém ele não sofre prejuízo. Ele continua mantendo a sua autonomia. Então, quando falar sem prejuízo do Poder Executivo, você vai lembrar, opa, o Poder Executivo apenas convoca as instâncias colegiadas. É sem prejuízo do Poder Legislativo, que estão relacionados com a primeira parte da Lei 81/42 sobre participação da comunidade na gestão do SUS. Correto? Então é isso aí, muito obrigado, espero ter ajudado. E quem gostou do vídeo, compartilha aí que isso aí vai me ajudar muito. Muito obrigado e rumo à aprovação.